Queridos irmãs e irmãs, é uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos nesse encontro da CENIPA. Vivemos tempos diferentes. Confesso que gostaria mesmo de estar aí presencialmente com os irmãos, podendo se alegrar na comunhão, estar juntos, nos abraçando, tendo esse tempo presencial, mas infelizmente os tempos em que estamos vivendo, as situações das quais nós estamos enfrentando não nos permite. Mas graças a Deus que, apesar de todas as coisas, a palavra de Deus nunca pode ser contida. Nós podemos não nos encontrar presencialmente, mas podemos juntos, dessa forma, dessa maneira aqui, virtualmente, ouvirmos a palavra, estudarmos a palavra, e como eu disse, é uma alegria muito grande. Então fica aqui a minha saudação a todos os irmãos, o meu agradecimento ao pastor Júlio pelo convite. Sempre é uma alegria muito boa quando eu tenho essa oportunidade de estar juntos, ministrar os irmãos. Me lembro ainda, em anos passados, da grata satisfação de ter participado em um dos encontros da CENIPA. Eu gostaria de falar com os irmãos esse tema que foi proposto sobre todo o processo de recrutamento, preparo e envio, especialmente nesse momento pós-pandemia, né? O que vamos fazer pós-pandemia e o que vamos fazer juntos, como igreja e como organização missionária. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Feniman, eu sou missionário da MIAF, Missão para o Interior da África, e junto com a minha família nós temos já o privilégio de servir nos últimos 20 anos com a MIAF, dos quais 15 eu tenho estado à frente da organização, liderando a organização para toda a América do Sul. Deus também tem nos dado o privilégio de servirmos com a MTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, como presidente dessa associação, e é muito bom, porque Deus tem nos dado aí a grata alegria de estarmos em contato com diferentes irmãos, diferentes lugares, diferentes movimentos missionários, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, e conhecer pessoas, missionários, líderes, pastores que têm levado a cabo a pregação do Evangelho, que têm se esforçado ao máximo para que o Evangelho continue avançando entre todos os povos, especialmente entre os povos não alcançados. Quando nós falamos de envio, e aqui mais especificamente do envio pós-pandemia, nós precisamos pensar estrategicamente como Deus quer nos usar, como Deus pode nos usar como igreja, como organização missionária, e que passos nós vamos dar para o futuro, para que o nosso envio continue sendo um envio estratégico, para que o nosso envio continue sendo um envio que tenha o foco específico na plantação de igreja, do alcance daqueles povos que nunca antes ouviram o Evangelho. Se por um lado, eu diria que estrategicamente muita coisa possivelmente vai precisar mudar, vai precisar ser revista, por outro lado, eu diria que biblicamente falando, o envio missionário, a preparação de missionários continua sendo aquela ensinada por Jesus para nós, nos seus evangelhos, em todas as cartas paulinas, e porque é aqui na palavra de Deus que a gente vai encontrar o fundamento real, concreto para as nossas ações missionárias. Quando eu falo da questão estratégica, eu quero dizer que ao longo desses meses que nós temos enfrentado de pandemia,
já ficou muito claro para nós que nós precisamos passar por uma reestruturação administrativa, uma estruturação nas nossas organizações e, por que não dizer também nas nossas igrejas, no que tange o modo com o qual nós enviamos missionários. Eu diria que, a começar da nossa estrutura física, nós precisamos cada vez mais pensar em estruturas que sejam cada vez mais enxutas, no entanto, cada vez mais relevantes e assertivas no envio missionário, na preparação, no cuidado dos missionários. Como ser cada vez mais enxuto, mas cada vez mais efetivo em termos de estrutura de envio, seja da igreja local, seja da organização missionária. Então, alguns custos ou algumas estratégias que nós usávamos, possivelmente nós vamos precisar mudar. Alguns conceitos de envio que nós utilizávamos, talvez precisamos reconsiderar. Mas essas são questões logísticas, essas são questões estruturais, que dependem muito do contexto que cada um de nós, como igreja local, como organização missionária, estamos vivendo, né? Aquilo que eu aplico para a organização da qual eu estou trabalhando não necessariamente será a mesma aplicação, será o mesmo caminho que CEMIPA ou outras organizações missionárias, outras secretarias de missões vão utilizar. Eu acho que nós precisamos passar por uma profunda revisão da nossa atual estrutura, porque nós estamos vendo que um dos desdobramentos, por exemplo, dessa pandemia é uma dificuldade econômica ainda maior para o movimento missionário, especialmente quando nós falamos de envio missionário para além-mar, ou seja, para outros países, uma vez em que internacionalmente muito dos custos missionários são feitos em dólar, por exemplo, nós precisamos então pensar, porque a desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar tem sido muito alta. Então, o que podemos fazer pontualmente, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista estrutural, para sermos mais efetivos no preparo, no envio, no recrutamento, no preparo e no envio, e eu acrescentaria aqui no cuidado dos nossos missionários. Então, a primeira proposta já de imediato que eu gostaria de fazer é que a gente pensasse claramente numa reestruturação das nossas organizações, numa reestruturação das nossas secretarias de missões, numa reestruturação do trabalho missionário nas nossas igrejas locais. Isso é fundamental para a gente responder de uma maneira mais efetiva os desafios que teremos aí pela frente. O segundo desafio serão os desafios de restrições. Nós não sabemos exatamente como os países, a partir de agora, vão se portar em relação a questões de viagens. Que restrições serão impostas a partir de agora para viagens internacionais, para viagens para outros lugares. Então nós precisamos começar a pensar hoje mesmo. Nós já estamos enfrentando algumas situações de restrição de emissão de vistos, nós estamos enfrentando algumas restrições de aeroportos fechados para determinados países, inclusive o Brasil, e tudo isso então pode exigir de nós um pensamento diferente sobre os nossos protocolos de viagem, os nossos protocolos de envio para um futuro mais próximo. Eu creio que essas são duas áreas extremamente importantes. Agora, quando nós falamos do ponto de vista bíblico, e aí não mais organizacional, não mais estrutural, mas quando nós vamos olhar para a palavra, pensando em recrutamento, pensando em preparo e pensando em envio, o primeiro texto que vem à minha mente é Lucas capítulo 10,
Quando Jesus está ali com aqueles 70 discípulos, ou 72, dependendo da sua versão da Bíblia, e Jesus então os envia. Mas esse envio de Jesus, ele é estratégico. Segundo, ele é dinâmico. E terceiro, ele segue um treinamento que passa por áreas extremamente relevantes, que eu creio que são relevantes nos dias de hoje e serão pós-pandemia para todo e qualquer missionário que queira servir entre um povo não alcançado, entre uma comunidade onde a presença do Evangelho é muito pequena. Eu não vou ler o texto aqui, mas você pode ler o texto de Lucas capítulo 10, do verso 1 até o verso 20, que fala exatamente sobre todo esse processo de envio que Jesus tem, não só do envio, mas também do retorno desses missionários. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas do meu ponto de vista que são muito importantes. A primeira delas é o recrutamento em si mesmo. Lucas capítulo 10, verso 2, diz o seguinte: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Perceba que já na época de Jesus, já naquele momento em que Jesus está vivendo ali, caminhando com seus discípulos, ele já identifica que há mais campo pronto para a colheita do que trabalhadores prontos para a ceifa. E aquela realidade daquele momento não é diferente da realidade que nós vivemos hoje. Nós temos muito mais povos, etnias, tribos não alcançadas que precisam do Evangelho do que missionários ou pessoas vocacionadas para ir em direção a esses povos e essas etnias. Então a necessidade de recrutamento hoje é a mesma que nós temos, ou até maior, eu diria, que nós temos quando Jesus está com aqueles discípulos ali naquele momento. E a grande questão aqui é o que Jesus faz, ou o que ele recomenda para os seus discípulos do que tange o recrutamento. Ele não disse para que eles contassem mais histórias, para que eles fizessem mais conferências, ele não disse para que eles saíssem aí convidando as pessoas para irem servir nos campos, mas Jesus é muito específico quando ele vira para os seus discípulos e diz: roguem, orem, peçam, implorem ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que o processo de envio de mais trabalhadores, ou seja, o processo de recrutamento, é um processo divino. Se Deus mesmo, através do seu Espírito, não tocar no coração das pessoas, levando elas a quererem se dedicar à obra missionária, dificilmente nós teremos um aumento de missionários, de obreiros dispostos a servir. Por isso, do ponto de vista do recrutamento hoje, e será assim, mesmo pós a pandemia, um dos maiores esforços que nós temos que fazer como igreja para ver um número cada vez maior de missionários sendo enviados aos campos é orar. Orar para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. Em segundo lugar, o texto de Lucas capítulo 2 nos fala sobre preparo. Quando nós lemos do verso 4 ao verso 10, nós vamos perceber que Jesus dá aqui orientações muito claras, orientações muito específicas de como aqueles 70 discípulos enviados por ele deveriam se portar, deveriam se relacionar com as pessoas das quais eram alvos da pregação do Evangelho naquele momento. Jesus dá todas as dicas. Jesus fala ali sobre sustento, Jesus fala ali sobre segurança, Jesus fala ali sobre a aceitabilidade da palavra, como eles deveriam se portar. Jesus dá um treinamento relâmpago aqui para esses discípulos. Mas eu queria chamar a sua atenção, para 5 áreas que eu creio que são extremamente importantes nesse momento pós-pandemia, da qual nós devemos trabalhar no preparo dos nossos missionários.
Primeiro, nós precisamos ensiná-los a serem cada vez mais servos, a encararem o trabalho missionário como um trabalho de serviço. Mateus capítulo 20, verso 26 e 27, Jesus diz assim: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Irmãos, nós temos uma necessidade, nesse momento, e pós-pandemia não é diferente, de ensinar os nossos vocacionados a serem servos. Há um glamour muito grande em volta, em torno da ideia do ser missionário, do estar envolvido com a obra missionária, mas se envolver com a obra missionária nada mais é do que servir. E servir aqui, a palavra servir, ela vem da mesma palavra para ser escravo, colocar-se a serviço de. Nós precisamos nos colocar a serviço de quem? Primeira coisa, em serviço ao Senhor, em obediência a Ele. E em segundo lugar, uns aos outros, precisamos servir uns aos outros. O nosso preparo missionário precisa passar pelo entendimento dos vocacionados que a obra missionária, acima de qualquer coisa, é um serviço a Deus e um serviço ao próximo, uns aos outros. Segundo lugar, quando nós falamos de preparo missionário, precisamos ensinar sobre sacrifício. Filipenses capítulo 2, verso 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Paulo está dizendo, olha, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que padecer, mesmo que o meu serviço a vocês envolva sacrifício, eu me alegro nisso. Eu estou contente em fazer isso. Nós precisamos nos sacrificar pelo Senhor, pelo seu reino, pela sua igreja e pelo seu povo. E infelizmente nós estamos vivendo dias hoje onde a ideia do sacrifício, a teologia do sacrifício tem sido afastada cada vez mais do nosso contexto, da nossa igreja, do nosso dia a dia. E nós precisamos entender, quando Jesus em Lucas capítulo 10 está enviando, ele diz, eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. Isso é sacrifício. Entender o sacrifício, preparar vocacionados que entendam que a obra missionária é uma obra de sacrifício. Ajudá-los a entender que a obra missionária é uma obra que envolve sofrimento. O nosso preparo precisa ensinar sobre sofrimento. 1 Pedro 4, 12 e 13 diz o seguinte: amados, não estranheiem o fogo ardente que surge em meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, veja bem, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Muitos missionários têm desistido porque não estão dispostos a sofrer pelo Evangelho de Jesus. Se nós queremos avançar e avançar nos lugares mais difíceis, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, nós precisamos estar prontos para sofrer e precisamos preparar os nossos missionários para o sofrimento. Aqueles que não têm uma teologia do sofrimento compreensível, inteligível na sua mente, no seu coração, como parte da sua vocação, certamente terão dificuldades no campo missionário nos próximos anos. Quarto lugar, nós precisamos preparar os nossos missionários quanto à submissão e dependência total a Deus. Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nós precisamos nos sujeitar, primeiro a Deus, em segundo lugar, uns aos outros. Uma outra área relacionada ao preparo que nós precisamos nos atentar é a busca constante pela presença de Deus. Nós precisamos ensinar, nós precisamos preparar nossos missionários para uma busca constante da presença de Deus.
Muitos anos atrás, a Aliança Evangélica Mundial, numa pesquisa que fez com vários missionários por todo o mundo, perguntou a eles: o que mudou do seu tempo de preparo para a sua chegada no campo missionário? E muitos deles, o maior percentual respondeu: a minha vida de oração e a minha vida de devoção na palavra de Deus. Aí você pode imaginar, puxa, então aumentou. Não, diminuiu. Uma boa parcela dos missionários disseram que estavam orando menos, estavam meditando na palavra menos. Nós precisamos preparar os nossos missionários para uma vida de devoção, de busca em oração e na palavra constante, em toda a sua caminhada missionária, porque é na palavra de Deus que nós encontramos as respostas para um ministério bem-sucedido. Então, quando nós falamos de preparo, eu quero propor aqui 5 áreas das quais nós precisamos investir para preparar melhor os nossos missionários. Ensiná-los sobre serviço, sobre sacrifício, sobre a teologia do sofrimento, sobre a submissão a Deus e uns aos outros e sobre a busca, a meditação na palavra e a busca a Deus em oração. E por fim, falando sobre envio, é interessante que Lucas, já logo no primeiro versículo do capítulo 10, diz que Jesus, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 a 2. E parece que esse é um princípio bíblico muito interessante. Jesus faz isso, algumas das equipes missionárias descritas em Atos e também nas cartas, e o próprio apóstolo Paulo nas suas caminhadas sempre tem ali um ou outro companheiro de ministério. O envio, além de ser um envio com cuidado, com toda a preparação adequada, mas nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos investir cada vez mais em envios compartilhados, aonde nós colocamos pessoas que possam ser suporte uma às outras, não enviar missionários para voos solos, que ficam sozinhos, que ficam desamparados no campo missionário. Quando eu falo de equipe, obviamente que eu não estou falando aqui de 10, 15, 20 pessoas. Eu e você podemos ser uma equipe, podemos formar uma equipe. A questão aqui é de ajuda mútua, de trabalho em conjunto, em trabalho em parceria. Nos falta, quanto ao envio, investir mais na unidade do que simplesmente no envio solitário. Jesus envia de 2 em 2. Jesus envia estrategicamente quando ele dá orientações claras, por exemplo, no verso 5 do capítulo 10, quando diz: quando entrares numa casa, dizendo, antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão ela voltará a vós. E aí ele diz: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo. Ele dá dicas, porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. O envio precisa ser consciente, estratégico, e nós precisamos então enviar. E para mim, envio estratégico diz respeito a enviarmos, especialmente a lugares aonde Cristo ainda não é conhecido. Para mim, o envio estratégico tem a ver em aumentar a quantidade de missionários em lugares onde nós temos a maior parte dos povos não alcançados, a maior parte dos povos não engajados, ou seja, aonde a quantidade de missionários é muito pouca ou é nenhuma. Então, quando nós nos preparamos para o envio como igreja local e como organização, secretaria de missões, nós precisamos pensar estrategicamente o envio para lugares onde Cristo ainda não é anunciado. Eu creio que essas são as 3 tendências em termos de recrutamento, preparo e envio para o mundo pós-pandemia, que hoje e no futuro, mais do que nunca, vai precisar da igreja trabalhando o seu recrutamento, o seu preparo, o seu envio da melhor forma possível, para que os frutos do trabalho missionário sejam colhidos com abundância. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A minha oração é para que Deus continue usando os irmãos da CEMIPA e todos os irmãos que estão aqui junto conosco, para que o Evangelho de Cristo continue avançando entre todos os povos, entre todas as nações, em todas as tribos,
através de todas as línguas. Deus te abençoe.